Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Teologia 18+. E hoje nós vamos falar sobre o que, Alan? Hoje nós vamos falar sobre vontade de Deus, principalmente o que é viver de acordo com a vontade de Deus. A gente, na verdade, até é interessante falar sobre vontade de Deus, né? Tu provavelmente deve ter ouvido, Gabi, muita gente falando, mas essa não é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para minha vida e tudo mais. É uma expressão muito falada, mas qual é a vontade de Deus? Eu até perguntaria para ti, se alguém pergunta para ti hoje, Gabi, qual é a vontade de Deus para tua vida? O que tu responderia? Essa é uma pergunta muito boa. Eu responderia que... Bom, não sei na verdade o que eu responderia, né? Mas pensando assim agora, eu acho que eu responderia que o que é viver de acordo com a vontade de Deus é viver de acordo com aquilo que Ele nos ensinou e aquilo que Jesus nos mostrou, né? Que Jesus nos ensinou. E Ele é quem nos dá um guia de como que a gente pode viver de acordo com a vontade do Pai. Uhum. E talvez isso seja meio amplo demais, mas para início de conversa eu acho que a gente começaria por aí, né? Eu acho que é uma boa. Tá falando, por exemplo, de aquilo que Deus nos revelou, né? E eu acho que isso já nos dá um bom início, de fato, porque aí nos leva... Onde que Deus se revelou? Deus se revelou a nós atualmente, ele se revela através da sua escritura, certo? Uhum. Mas pensando na história de Deus e de sua criação, Deus se revela através dos seus atos. Deus se revela através de mensageiros, mas de uma forma definitiva Deus se revela em seu Filho, em Jesus Cristo. Então, quando a gente quer falar sobre vontade de Deus, a gente vai falar sobre a palavra de Deus, vai falar sobre Bíblia e vai falar sobre Jesus. E então, tu falou certo, realmente, vontade de Deus para minha vida, para sua vida, vontade de Deus para sua criação. Aonde que a gente vai encontrar isso? Na Bíblia e em Jesus Cristo. Então, esse é o início, realmente é o pontapé inicial. Muito, muito certo. Mas, pensando até de forma mais definitiva, a gente pode, por exemplo, pensar, vamos para a Escritura, onde que Deus fala sobre a sua vontade para aquilo que ele criou. Primeiro que existiu a vontade de Deus de criar as coisas, né? Por que Deus decidiu, hoje eu vou criar um universo? É a vontade dele de criar, e tudo aquilo, pelo menos naquilo que pertence a nós, que vivemos nessa criação, pertence a nós a entender qual que é a vontade de Deus para essa criação. E ele diz um pouquinho disso já lá no início, quando ele dá ordens para a sua criação de como ele gostaria que isso continuasse. Tu lembra? Sim, ele fala diretamente ao ser humano, né? Uhum. Qual que é a vontade dele. Claro que hoje não é bem assim que as coisas Não, o acontecem. ser humano não segue mais bem, mas ainda a vontade de Deus é a mesma. Sim, com certeza. Eu digo que Deus não fala talvez diretamente como ele fazia ali. Sim. Mas com certeza, nossa, Deus... Lá no Jardim do Éden já, né? A gente vê Deus falando pro homem, pra mulher, qual que é a vontade dele, o que ele quer que o ser humano faça, né? Ele já... Logo de início, a gente tem ali um dos primeiros trabalhos dados ao ser humano, que é nomear os animais, cuidar do jardim, né? Que muitas vezes também é entendido de uma maneira estranha, né? O subjugar ali, como se fosse uma coisa assim que eu faço o que eu quiser, eu domino a criação, mas na verdade é um cuidado, né? Então, acho que desde o começo Deus já disse, eu criei tudo isso aqui porque eu quis. Mas eu estou te colocando o ser humano aqui para cuidar Muito legal, no meu lugar. Né? Então ali a gente já vê a vontade de Deus sendo falada diretamente ao ser humano, né? E isso se mantém até hoje, né?
É um mandato que a gente tem até hoje de cuidar da criação que Verdade. Deus criou e mantém, né? Claro. Exato. E redimiu e que redimirá, restaurará no futuro. Exatamente. Gabi, muito legal, muito legal. Sabe que até uma das imagens legais que a gente encontra no Novo Testamento é falar de Jesus como o segundo Adão. E eu acho que essa comparação, essa analogia bíblica para Jesus, ela é muito, muito legal, porque ela remete a Jesus como o ser humano da forma que ele era para ser. Até hoje, nós comentávamos sobre um outro episódio podcast que nós ouvimos, que como Adão falhou em fazer aquilo, em fazer a vontade de Deus. Uhum. Deus deu para ele a sua vontade, aquilo que ele queria que Adão fizesse no jardim, como você falou, cuidar e preservar e fazer com que e ser o representante de Deus na criação, e Adão não se manteve firme na promessa, tanto na palavra, tanto que uma parte dessa palavra que Deus deu para Adão é: não coma daquele fruto. E eles comeram, e eles desobedeceram, eles não seguiram a vontade de Deus, não seguiram a palavra de Deus. E aí vem a necessidade de Jesus, que vem e cumpre toda a vontade de Deus em nosso lugar. Mas uma parte interessante de tudo isso também de Jesus é que, como tem um teólogo ortodoxo que fala de Jesus como sendo, depois de Adão, o único ser humano verdadeiro. Porque o ser humano ele perde algo quando ele cai em pecado, e Jesus ele permite novamente que o ser humano seja a criatura que Deus criou ele para ser, mas também permite que o ser humano viva novamente com o Espírito de Deus nele e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus sendo o segundo Adão, ele começa a nova criação. Ele começa uma nova realidade. Ele quase nos leva de volta ao jardim do Éden e nos dá uma nova chance para viver a vontade de Deus. Mas isso não é simplesmente algo místico que acontece dentro de nós. Não, na verdade, isso é até algo que eu quero muito falar hoje, nesse episódio, é sobre Jesus mostrar para nós o que é ser um ser humano. Porque Adão, ele não sabe, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. E o que significa isso é que Adão só conhecia a vontade de Deus. Uhum. Quando ele come a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, como diz Bonhoeffer, ele começa a ter o conhecimento além daquele que é a vontade de Deus. E aí as coisas vão ladeira abaixo, porque o ser humano já não tem mais o conhecimento da vontade de Deus. E as consequências dessa nova situação são drásticas. Tu vê aí, a gente já vê no começo da história de tudo, né? A história do Uhum. mundo, que quando a gente não segue a vontade de Deus, dá tudo errado. Uhum. Dá tudo. Porque, na verdade, nós fomos criados para vivermos conforme a vontade de Deus, Uhum. né? Sendo criaturas de Deus, sendo seres criados por Ele, né? O nosso Criador, ele é Ele que manda, né? Ele que tem as regras e nós seguimos elas. No momento que a gente não segue, dá tudo errado. Dá tudo errado. E continua dando tudo errado. Mas é algo tão interessante, né? Porque eu fico pensando, né? Até a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas quem está assistindo, ouvindo também, pensa no mundo como está agora, como os seres humanos agem. Será que os seres humanos estão agindo de acordo com a vontade de Deus? E às vezes a gente usa muito, quase um uso meio instrumental da Bíblia, por exemplo, de frases de Jesus para falar, não pode ser assim, não pode ser assado, em relação a decisões que são tomadas na sociedade ou na igreja e tudo mais. Mas pensando também
a vontade revelada de Deus, e até antes tu trouxe a palavra do domínio, né, de subjugar a criação. Isso vai ser tema de outro episódio que nós vamos ter, tá, gente, sobre cuidar da criação, sobre ambientalismo e tudo mais, mas algo que cabe aqui já é realmente até o entendimento, mas até mesmo como se corrompe a forma que Deus criou, que foi muito boa, e o pecado ele corrói, ele corrompe isso. E o domínio, como eu vou repetir isso mais para frente, então me perdoem quando eu repetir isso no outro episódio, o domínio que Deus dá ao ser humano é o domínio que o próprio Criador tem sobre a sua criação. E tu não vê o Criador fazendo simplesmente aquilo que ele quer com a criação, ele quer o bem da criação. Então não é aquilo simplesmente arbitrário e autoritário. Deus não é um Deus autoritário. A sua aliança tem sim, tem regras e tem coisa, se vocês querem viver com o meu povo, vocês vão viver assim. E a gente já vai falar mais sobre isso, porque Jesus falou muito sobre isso. Mas Deus vai falar, tu quer ser meu povo? Então tá aqui. O meu povo, ele age dessa forma, ele vive dessa forma. Mas Deus não força ninguém a ser isso. Tu não quer? Tá tudo bem. Pode seguir a tua opinião, a tua vontade, aquilo que tu acha que é o certo. Deus não força isso nas pessoas. E eu acho que isso é algo interessante. Porque comparado com aquilo que o ser humano se tornou, hoje em dia o ser humano muitas vezes não busca o bem comum, o bem de toda a criação, o bem do próximo, mas sempre o que eu ganho? Como que eu vou usar uma oportunidade ao meu favor? E isso, até mesmo pensando na criação, às vezes se destrói habitats naturais, se destrói florestas, a gente vê o problema de queimada, de desmatamento, mas de poluição de rios, ou até mesmo de trabalho em condições praticamente escravas de outros seres humanos, tudo para conseguir mais capital, para bem próprio, você não pensa no restante da criação. E isso já mostra, já são sinais de como se corrompeu essa vontade de Deus original de criar o ser humano para ser o representante dele e falar, eu criei tudo isso aqui e eu te criei, mas eu te criei com a minha imagem, a minha semelhança, e agora você vai cuidar de tudo isso aqui. E vem o pecado, e agora a gente já vê que o ser humano já não cuida mais. Tu tocou num negócio que eu acho que é muito importante, muito bom, que quando as coisas que a gente faz, elas são, como é que eu vou dizer assim, o propósito delas é só pro benefício próprio, aí a gente já vê que a gente tá se desviando da vontade de Deus, né? E talvez até nesse sentido posso linkar com o que eu falei que eu iniciaria com Jesus, né? Muito amplo isso, mas Jesus é o exemplo de que ele veio aqui para servir, né? Não para ser servido. E o nosso papel também como criaturas de Deus é de servir o próximo. Servir o próximo, outros seres humanos, mas servir a criação, tudo aquilo que a gente faz ser para o bem do outro, o bem da criação, o bem do nosso próximo, né? E quando a gente faz as coisas para o nosso benefício, a gente está se desviando, né? Porque obviamente não que a gente não possa, sei lá, querer ter um bem-estar ou alguma coisa assim na vida, né? Não é isso, mas... Até porque é vontade de Deus que a gente cuide, seja bons mordomos daquilo que Ele nos deu, que é nosso corpo, nossa saúde, nossa vida aqui na Terra. Exatamente, que isso também será um outro episódio. Exatamente, muitos spoilers indo por aí. Nós temos muitos planos aí pela frente. Mas com certeza, né? Claro que é importante a gente se cuidar, a gente fazer coisas para o nosso benefício, óbvio, né? Mas a questão é quando a gente abusa da criação, a gente abusa de outras pessoas, abusa de enfim, de tantas coisas para que a gente tenha um benefício, quando na verdade aquilo deveria ser feito de uma forma a beneficiar o outro, né? E isso a gente vê em todas essas coisas, como a gente comentou, a questão
da nossa visão até que a gente tem sobre a criação, né? Sobre o meio ambiente, né? Sim. E sobre os animais, sobre até outras pessoas, sabe? Sobre política, né? Na verdade, o ser humano, a gente vê como a gente está desviado da vontade de Deus quando a gente vê que todos os assuntos que a gente conversa, todos os assuntos que a gente debate, eles normalmente voltam sempre para a gente. O que é o melhor para mim? O que eu quero? Como que eu posso prosperar? Como que eu posso, sei lá o quê? E nunca é sobre o outro, né? Nunca é sobre o benefício do próximo. Mas, novamente, eu trago Jesus de volta para a conversa porque ele viveu, foi o ser humano perfeito, né? Ele viveu e mostrou o que é realmente viver conforme a vontade de Deus, né? Sim. Eu acho que até tu falou muitas coisas que eu acho que é importante a gente falar, Gabi. Uma delas falou Jesus dar o exemplo, né? Tem gente que é muito, eu sei de pessoas que ficam bem oriçadas assim quando fala Jesus como exemplo, porque a gente sabe de religiões não cristãs que usam Jesus como exemplo, mas eles reduzem Jesus a esse exemplo. Por exemplo, o espiritismo, se alguém, eu espero que ninguém vá, mas isso é só a minha convicção como cristão, que não vá a um centro espírita, mas se tu for lá, talvez você vai encontrar imagens de Jesus e ensinos de Jesus. Mas não é Jesus como o verdadeiro Filho de Deus que veio para dar a sua vida e tirar o pecado do mundo para que hoje a gente tenha salvação. Então é diferente. Veio para mostrar como o que é um ser humano elevado, que alcançou estado de perfeição. Nesse sentido, isso não é. Eu sei que não é o que tu tá falando, né, Gabi? Mas eu acho que é importante a gente falar isso em voz alta, porque Jesus, ele não é simplesmente um exemplo, mas ao mesmo tempo ele revela não somente a Deus Pai, com sua palavra, com os seus ensinos, com a sua obra, mas revela também o que é ser um ser humano. E nesse sentido, se a gente reduz Jesus somente a um ser humano perfeito, a gente está perdendo tudo o que ele realmente veio fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, por esse medo, deixar de lado o fato que Jesus ele mostra a vontade de Deus também na sua vida como um ser humano que seguiu ao pé da letra a vontade de Deus e o propósito de Deus para o ser humano. E aí a gente vai ver realmente a bondade de Jesus, o cuidado de Jesus, o seu altruísmo de entregar sua própria vida pela vida de outros, de se sacrificar, de ver alguém passando necessidade e se compadecer. E nesse sentido, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele nos mostra também o que é a vontade de Deus para o ser humano e até mesmo o ensino de Jesus. Jesus vai falar: se vocês são meus seguidores, vocês vão seguir os meus ensinamentos e viver de acordo com a minha palavra. E às vezes eu acho que a gente não leva Jesus a sério. Às vezes tem muito ensino de Jesus que a gente vê e fala, mas isso aqui não vale mais para nós. Isso aqui é muito difícil, muito exagerado. E a gente acaba escolhendo as partes dos ensinamentos de Jesus que a gente quer seguir. E eu acho que aí é outro problema muito parecido com aquele lá original, de não seguir a palavra de Deus, mas seguir somente parte dela. E o ser humano mostrou na sua interação com o diabo no Jardim do Éden que você não seguir a palavra de Deus vai para um caminho de afastamento, de desobediência e para longe de Deus. E eu acredito, assim como um teólogo americano, o Yoder, ele tem um livro, a Política de Jesus, muito interessante. Ali ele fala que os cristãos eles precisam levar Jesus a sério. E aí eu fico vendo tantos ensinos de Jesus que às vezes não são enfatizados. A gente condensa a obra de Jesus e a sua consequência para nós, o que é maravilhoso. A gente precisa ensinar, a gente precisa enfatizar, mas às vezes a custa de não enfatizar aquilo que Jesus falou para a gente fazer, que é seguir o propósito, porque Jesus ele veio não para tirar a gente do mundo,
mas para nos redimir e colocar a gente de volta no mundo para a gente viver do jeito que Adão e Eva deveriam ter vivido. E fazer isso é viver da forma que Jesus viveu aqui no mundo. Exatamente. Muito bom. Nossa, assim, ó, sensacional. Mas aí eu fiquei pensando agora, tudo bem, né? A gente tá falando aí, então, Jesus mostrou como que é ser o ser humano perfeito. Ele viveu a vontade do Pai de forma completa. E, obviamente, isso a gente encontra no relato bíblico, mas aonde que a gente pode ver, aonde que a gente pode ter um conhecimento maior sobre isso na Bíblia? Sobre a vontade de Deus revelada em Jesus? Evangelhos? Nos evangelhos, com certeza. A gente até é sortudo que a gente não tem somente um relato. Às vezes até o pessoal fala, mas Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos. Alguns têm teorias que um copiou do outro. A gente sabe que o Evangelho de Lucas ele fez pesquisas para fazer todo o seu relato. Mas, obviamente, que talvez é muito óbvio, eu não estou questionando a inteligência, o intelecto de vocês que estão ouvindo, mas talvez é algo para falar só para deixar muito claro que não é isso que eu estou falando. Ler os evangelhos e estudar a vida de Jesus e ver tudo aquilo que ele fez não quer dizer que a gente deve sair por aí pregando em praça pública, tentando fazer milagre, caçando encrenca. Não estou dizendo que Jesus caçou encrenca, mas ele caçou. Ele ensinava em sinagogas e chamava os líderes das sinagogas de víboras e tudo mais. Então, muito menos não quer dizer que quando tu chega em 33 anos você tem que morrer pregado numa cruz porque você está fazendo sacrifício por outras pessoas. Não é isso, né? Seguir o exemplo de Jesus por isso. Mas, por exemplo, ser bem direto até a tua colocação, Gabi, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é registrado principalmente, né, em sua extensão no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver Jesus ensinando muito sobre a vontade de Deus, sobre a lei de Deus. E, inclusive, Jesus fala que ele não veio ao mundo para acabar com a lei. Ele veio para expandir ela. E, às vezes, a gente fica pensando que Jesus veio e agora é tudo liberado, tá tudo certo. E não, significa que a gente não precisa mais cumprir a lei para ser salvo. Mas como pessoas salvas, nós precisamos sim seguir a lei de Deus, porque essa é a vontade dele para nossa vida. E aí a gente vai pegar, por exemplo, o Sermão do Monte, e tem alguns exemplos, por exemplo, que antes eu citei o Yoder, que fala sobre levar Jesus a sério. Às vezes o pessoal fala, Jesus vai falar, alguém te deu um tapa na cara, dá o outro lado. Tá. E eu vejo cristãos falando às vezes que se eles levam revidar e vingança e retribuição gente, a gente tem que levar Jesus a sério, tchê. E sabe, eu perguntei, né, de onde a gente encontrar, claro, né, que a resposta era óbvia, ler os evangelhos, né, ler a Bíblia, mas justamente eu pensei sobre o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, cara, quem nunca leu o Sermão do Monte, eu recomendo ler. E eu recomendo fazer o que o Alan disse de levar Jesus a sério no que ele tá falando ali. Porque eu acho que às vezes parece mais fácil, não sei se isso vai fazer sentido, mas parece mais fácil tu ler os relatos dos evangelhos e falar, Jesus era amoroso, então a gente tem que ser amoroso, e ficar numa coisa meio ampla, meio assim, mamão com açúcar, sabe? Assim, é amar o próximo. Sim, é amar o próximo, obviamente. Mas a gente fica numa coisa muito assim, Jesus, esse cara é bacana, Jesus né? hipster. O Jesus hipster, né? Jesus amou as pessoas, Jesus andou com pecadores. Com certeza, né? Não tô tirando isso. Mas a gente não leva o Sermão do Monte a sério. Inclusive, eu fiz até aula, tu fez também aula com o Dr. Bierman, né? E esse professor, ele é muito faca na bota, assim, de a gente ter que levar as palavras. Um abraço ao professor Bierman, que com certeza está assistindo esse episódio. Com certeza. Ele fala que a gente tem que levar Jesus a sério.
E isso significa até as partes difíceis do que Jesus tem para nos dizer, né? Do que é a vontade de Deus pra gente. O Sermão do Monte é exatamente isso, né? E só que a gente tem coisas duras ali. E eu acho que às vezes eu acredito que é mais fácil a gente ficar a gente tem que amar o próximo, mas a gente não para pra pensar o que é amar o próximo, né? O que realmente é esse amor ao próximo. É ser pacificadores, né? Tu comentou a questão do tapa na cara. Nossa, isso acho que poderia ser só um episódio. Que é uma das bem-aventuranças. Olha, eu acho até que seria muito, muito útil fazer a gente poderia pensar, Gabi, de refletir sobre o Sermão do Monte. Tem muitos temas ali, tem ansiedade. É difícil, é dura as palavras de Jesus, fala, não andem ansiosos. Gente, ansiedade é um mal da nossa época. Mas por que disso? Isso é levar a sério que tem um Deus que vai prover por tudo. Olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Deus está cuidando deles e Deus ama você muito mais. Então não ande ansioso. E é difícil. Por quê? É muita informação, é muita mudança, é muita coisa. A gente anda ansioso. Mas eu fico pensando como que a gente poderia levar Jesus mais a sério e tentar orar para ele, para o Espírito moldar a gente, sabe? Para que a gente conseguisse confiar mais em Deus. Conseguisse, alguém me deu um tapa, tudo bem, Deus te abençoe. Ou até mesmo, assim, uma das coisas que, pegar só as bem-aventuranças, a gente nem tá indo muito longe no Sermão do Monte. Se a gente começar a falar sobre adultério, sobre raiva, dentro da igreja, não precisa nem ir pro mundo, mas quantas pessoas que falam mal das outras, mas vamos pegar bem no comecinho, até mesmo Jesus vai falar, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. E hoje em dia, a igreja cristã aqui no Brasil chorona pra caramba quando alguém fala uma coisa contra eles, não deixa fazer. Gente, perseguição faz parte de ser seguidor de Jesus. E a gente não quer mais, a gente não quer ser perseguido, a gente não quer ter os direitos, se alguém tirar o direito da gente dar o tapa, não. Os meus direitos como cristão. Assim, isso é uma coisa que até o professor Birman vai falar, cristão não tem direito, gente. Jesus não veio, não falou nada sobre cristão ter direito. Ele falou, vocês vão ser perseguidos. E Jesus vai terminar falando, gente, quer ser meu seguidor? Pegue a sua cruz e me siga. E nesse sentido, Jesus está sim nos dando o exemplo de como a gente segue a vontade de Deus, que é levar a palavra de Deus a sério. Levar os mandamentos de Deus a sério. Ler a escritura não como uma coisa mística que vai trazer sorte pra gente. Tem gente, eu leio a Bíblia todo dia de manhã, que bom. Mas não é para ler só pra, eu leio, Deus, eu tô lendo a Bíblia, então vamos ser legal comigo. Não, ler para conhecer. Ler e para saber como Deus age com o seu povo, o que ele fala para o seu povo, ler os evangelhos, ler o Sermão do Monte, para ver como que Deus se revela a vontade dele para a sua criação, para a sua igreja, e viver daquela forma. Porque não adianta também a gente só ler, até mesmo na igreja, né? A gente tá aqui falando de ler em casa, mas eu não leio Bíblia em casa, mas eu vou na igreja todo domingo de manhã, né? Eu vou na Santa Ceia. Mas se tu não coloca em prática, tu não tá vivendo de acordo com a vontade de Deus. Tu tá, sim, indo na igreja, tu está lendo a Bíblia, mas tu não está colocando em prática aquilo que tu foi feito, que tu foi criado para ser, para fazer. Exatamente, né? Exatamente. E assim, tu sabe que até eu tenho um colega pastor que eu amo e respeito muito, que é o professor Furman. Ele comentou certa vez, a gente estava falando sobre a vontade de Deus, ele falou, a vontade de Deus é que a humanidade seja salva. E é corretíssimo, eu acho que só para trazer, a gente está falando sobre a vontade de Deus, então sim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos através de Jesus Cristo. E eu não quero excluir
essa parte, é óbvio, a gente não está excluindo isso, né? A gente está falando muito mais sobre o propósito e a vontade de Deus, o objetivo de Deus ter criado o ser humano, e qual é a vontade de Deus para nós agora que fomos redimidos, fomos restaurados, fomos salvos em Cristo. Então não é a questão, até para talvez evitar, talvez ainda assim venha, mas hoje em dia quando você fala sobre levar Jesus a sério, seguir a vontade de Deus, já vem alguém e fala, tá sendo legalista ou moralista. Eu quero muito convidar a nossa querida amiga Celiane, que fez uma pesquisa muito, muito boa sobre antinomismo na Igreja Luterana. Acho que seria muito legal falar com ela sobre esse tópico em si, então não quero ir muito profundamente nisso, talvez a gente pode conversar com ela, mas hoje em dia parece que quando você fala sobre levar Jesus a sério, seguir a lei de Deus e viver como um seguidor de Jesus, as pessoas, mas tu tá sendo legalista, tá sendo moralista. E gente, não é. Gente, não é. Jesus deixa claro, e às vezes eu acho que a gente lê só aquelas partes que a gente quer de Jesus, aquelas que são boas para nós, a gente esquece de ler que Jesus falou que tem que seguir ele, tem que fazer, levar a sério a palavra dele, pegar a cruz, seguir e levar a sério o ensino dele. Parece que às vezes a única coisa que a gente lembra que Jesus fez foi morrer na cruz e falar, ali ó, tô salvo, não vem me condenar. E gente, tem muito mais que Jesus falou e fez, e isso revela a vontade de Deus para nossa vida também. E eu acho até que aí a gente vou falar uma coisa talvez um pouco polêmica, mas eu acho que é a autocrítica, né? Eu acho que esse talvez é um grande problema da nossa igreja, especificamente a igreja luterana. Nós temos esse entendimento de salvação maravilhoso, de que não tem nada que a gente possa fazer, né, para ser salvos, e nós somos salvos, só que o problema é que às vezes a gente para aí e a gente não enfatiza o que a gente precisa fazer por sermos salvos, né? A gente fica muito não tem nada que eu precise fazer. Não, na verdade tem sim o que tu precisa fazer. Existem muitas coisas muito claras que Deus nos diz que é a forma que Ele quer que a gente viva nesse mundo como pessoas salvas, como criaturas salvas por Ele, sabe? Perfeito. E até, cara, desculpa te interromper, mas o Novo Testamento tá cheio de locais. Paulo fala, o próprio livro de Tiago, que as pessoas. Lutero achava que Tiago não tinha que estar na Bíblia porque não tinha muito evangelho. Baita bobagem. Vou ter que puxar a orelha de Lutero. Mas Tiago mesmo vai falar que a fé sem obras ela é morta. Jesus não salva e não redime a gente para a gente viver em pecado e viver como era antes. Paulo, há pouco tempo, a gente até, aqui na congregação onde que eu sou pastor, eu falei, trouxe 1 Coríntios 12, onde Paulo está falando, lembrando os coríntios de quando eles viviam em idolatria. E ele vai falar, gente, vocês foram libertos disso, então não vivam mais em idolatria. Não vivam mais o pecado. O Paulo vai falar outras vezes também, agora que, já que a graça me salva, então vou pecar ainda mais? Claro que não, tchê. A gente é para viver a vontade de Deus. E nesse sentido, isso não é legalismo. Legalismo seria falar, tu tem que seguir a lei, senão tu não vai ser salvo. Não, aqui a gente tá falando, gente, vocês são salvos, então sigam a lei de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Exato. Deus nos resgata do poder do pecado, do diabo e da morte. E aí o que a gente faz com isso? Vive em pecado, de acordo com a vontade do diabo, que nos leva à morte? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre a vontade de Deus, quando a gente fala sobre como viver de acordo com a vontade de Deus, sendo seguidores de Jesus, a gente precisa levar Jesus a sério. A gente precisa ler os evangelhos, não só ler por ler, mas ler e pensa sobre aquilo. Pensa, por exemplo, o Sermão do Monte tem várias sessõezinhas, lê cada uma daquelas sessões e pensa.
Medita, né? Medita. E assim, ó, Ora. deixa doer. Gente, eu tô falando, pra quem não me conhece, eu já falei algumas vezes pra Gabi que às vezes, lendo a escritura, e eu tenho a bênção de ser pastor e o meu trabalho ser trabalhar e estudar as escrituras, estudar a teologia. Às vezes eu leio coisas que Jesus falou e dói, porque eu percebo que eu não tô vivendo daquele jeito. E o que eu vou fazer? Ah, não, isso daí Jesus falou, mas era só o pessoal da época. Não, gente, ele estava falando para os seus seguidores. Ele estava ensinando os seus discípulos a viverem o seu ensinamento. E isso foi passando de geração em geração até chegar a nós. Então, hoje em dia, a gente é muito café com leite e a gente quer muito viver sem seguir a vontade de Jesus. Porque parece ser mais fácil. Uhum. Porque quando a gente, principalmente essas partes difíceis que nem tu tá comentando, elas, como a gente tá dizendo, são difíceis. Elas exigem uma mudança, às vezes, de vida, de caráter completo. Uma metanoia. Não, é verdade, metanoia é a palavra grega para isso, gente. É uma mudança de pensamento, uma mudança dos corações. Desculpa, Gabi. Não, imagina. Mas é assim, às vezes precisa ser uma mudança tão drástica que a gente, sinceramente, talvez não tá disposto. Mas claro que não. Porque o nosso coração, ele não quer o difícil, ele quer o fácil, né? A gente quer o fácil. Só que eu acho legal tu comentar que o quão desafiador é levar Jesus a sério, porque se não fosse desafiador, alguma coisa tá estranha. Porque é para ser difícil mesmo. Só que nós, talvez até por causa da sociedade que a gente vive, o jeito que a gente vive, a gente quer sempre o mais fácil, o melhor, o tranquilo, os meus direitos, porque eu tenho direito disso, como tu comentou, a gente não tem direitos sendo cristãos. Não temos direitos. Nós temos deveres. E eles não são fáceis da gente cumprir. Não são. Mas não é porque é difícil que a gente não precisa fazer. É difícil, a gente vai falhar miseravelmente, muitas e muitas vezes. Em algumas coisas a gente vai falhar até o dia da nossa morte, a gente nunca vai conseguir, né? Mas a gente tem que tentar. Claro, não, e até mesmo não é nem... às vezes a gente incorporou... parece que a gente incorporou tanto esse discurso de que a gente não consegue seguir a vontade de Deus, que a gente só... eu não consigo. E a gente desiste, a gente vive loucamente, sem meditar na vontade de Deus para minha vida. E eu até pergunto para vocês que estão assistindo, quando foi a última vez que vocês contrastaram a vida que vocês estão levando e a vida que Deus quer para vocês? E não é fácil, não é fácil. Às vezes é engolir vários sapos e reconhecer que está fazendo errado e pedir forças para Deus. Tu falou, né? A gente vai falhar porque a gente ainda não é perfeito, né? A gente ainda vive a realidade de pecado. A gente continua pecando até mesmo quando a gente não quer pecar. A exemplo do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas ainda existe essa luta constantemente contra o pecado, contra a vontade do diabo, e você busca dia após dia com o contato e o auxílio do Espírito Santo a corrigir essa vida para que cada vez mais a sua vida reflita a vontade de Deus. Tem uma imagem muito bonita que é de um pai da igreja, mas o nosso professor Leopoldo Sanches usa num livro bem recente dele sobre santificação, que é de ser moldado, como um oleiro molda o barro. O Espírito Santo ele precisa moldar a gente. Mas para isso a gente precisa ser amolecido ou até esquentado. Outra imagem é do ferro derretido, que ele se derrete e fica no formato que a pessoa, já esqueci, o ferreiro, digamos assim, coloca ele. O Espírito é esse ferreiro que com o seu poder ele derrete a nossa vida e vai moldando
conforme a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Ele vai moldando a gente à imagem de Cristo, para que cada vez mais a gente reflita na nossa vida, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente não fala, não faz, a vontade de Deus, a vontade de Cristo para o mundo ao nosso redor. Sendo assim, sal e luz do mundo, que também está lá no Sermão do Monte. Vocês vão ver quando vocês forem lá ler. Leiam o Sermão do Monte. E levem Jesus a sério. Muito bom. Muito bom. Aliás, tem muita literatura. Um dos objetivos até que a gente está fazendo esse episódio, né, Gabi, é para o pessoal do Rota 1930. Tem um devocionário que está saindo agora para jovens, e eu dou uma saudação especial para todos vocês que vieram aqui, estão acompanhando lá desse livreto da Hora Luterana. Que bom que vocês estão aqui, mas tem muita literatura que nos ajuda a entender isso. Um deles, há pouco tempo, eu até quero recomendar, que é um livreto da editora Concórdia, da Dons Espirituais, que foi traduzido pelo teu pai. E ele fala muito sobre essa vida de santificação. É sobre dons espirituais, mas dons espirituais nada mais é do que os dons que o Espírito nos dá para a edificação da igreja. Então ele reflete muito sobre a vida de santificação, a vida moldada pelo Espírito Santo após a conversão, após receber o Espírito Santo na nossa vida. Então, é bem baratinho. É bem baratinho mesmo o livreto. Eu não sei se a editora Concórdia tem cópias ainda. Se não, pergunta para o seu pastor, ele deve ter. Senão a gente tem que falar com o conselho editorial da Concórdia para disponibilizar talvez no site da igreja, porque traz reflexões e até mesmo reflete sobre várias passagens bíblicas que falam sim sobre dons espirituais, mas também falam sobre a vida cristã no mundo e na igreja. E eu recomendaria muito vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo também, a conferir esse livro, porque vale a pena. Vale a pena. Show de bola. É isso, Eu não Gabi. tenho mais muito o que comentar. Não. Tu falou. Não, mas tu também falou coisas muito boas, Gabi. E até eu acho que meio que eu não tô querendo concluir, mas até uma forma de pensar o que tu falou, de quando a gente pensa sobre a vontade de Deus, para onde a gente vai. Tu falou Jesus, começaria por Jesus, é aí mesmo. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta normalmente para tudo, tá, gente? Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, mas ao mesmo tempo ele também nos revela a vontade de Deus, que sim é que eu e você sejamos salvos, mas também que a gente viva de acordo com o propósito que Deus criou e nos redimiu. E nesse sentido, se algum dia a gente tiver, se você um dia se perguntar o que é viver de acordo com a vontade de Deus, ou como que isso se parece, Jesus. Jesus é o cara que se compadeceu, que teve pena das pessoas, que ajudou as pessoas, que alimentou as pessoas, que quando foi perseguido injustamente não revidou ao ponto de morrer numa cruz. Então, Jesus, ele sim tem muito a nos ensinar sobre o amor de Deus, mas também tem muito a nos ensinar sobre o que significa ser um cristão, ser um ser humano redimido, que Deus quer que siga a vontade dele nesse mundo que ele criou. E gosta muito que a gente cuide dele. Né, Gabi? Que bonito. Nossa, olha, foi uma aula aí para mim essa conversa. A gente sempre tá aprendendo nessa vida. Coisa boa, bom demais. Show de bola mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que sim. Né? Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma pergunta sobre esse tema, comenta aqui onde que você está assistindo, ouvindo, ou manda a mensagem para a gente no nosso Instagram, @teologia18+. E a gente vai ficar feliz de interagir com você. Se você gostou desse conteúdo, manda para alguém também. Gostei, papo legal sobre vontade de Deus. Manda pra galera. E
recomendo o livreto da Rota 1930 da Hora Luterana, que tem devoções muito boas, de gente bem legal, que contribuiu com devoções e com conteúdos como esse, que tenho certeza que vocês vão gostar. Então, assim que eu tiver o link do livreto, eu coloco aqui na descrição, ou, sei lá, coloco nos stories lá do Instagram. Pode ser? Perfeito. Show de bola. Gabi, muito obrigado. Papo cabeça, falamos algumas coisas importantes. Só superfície, se a gente for falar só sobre levar Jesus a sério, se a gente começar a ler, então, o Sermão do Monte, a gente fica horas aqui falando vai ficar horas. E é muito bom, talvez. Se vocês acharem que seria legal a gente falar sobre o Sermão do Monte, fala pra gente, talvez a gente se motiva, talvez até a convidar teu pai. Olha aí. Enfim. Mas Aliás, se vocês tiverem outros temas também que vocês acham interessante Boa! da gente conversar aqui, alguma coisa que vocês têm curiosidade ou algo que talvez não é muito falado na igreja, enfim, vocês podem mandar pra gente sugestões, a gente tá sempre aberto para receber Exatamente. ideias. Se a gente achar que a gente consegue contribuir e se vai dar uma reflexão legal, a gente vai fazer algo também pra postar aqui, né? Mas é isso, né, Gabi? É isso aí. Que Deus nos ajude a seguir a vontade dele, sempre aprendendo com Jesus. Amém. Então tá. Muito obrigado. Quer dar um último tchau? Até a próxima. Gente, obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Teologia 18+. Tchau.